Oi, pessoal. Tô aqui de novo para mais uma aula e, na verdade, essa aula vai fugir um pouco do nosso cronograma. Eu tava com esse tema na cabeça já tem algumas boas semanas e a cada semana que foi passando foi acontecendo mais coisa comigo e foi confirmando essa minha vontade de falar sobre isso. Como eu acho que esse tema é um tema bem importante, né? Principalmente quando você quer evangelizar alguém e até mesmo para nossa própria vivência da fé, eu resolvi gravar um vídeo sobre ele. Então, vocês já devem ter visto no título. E hoje a gente vai ter uma conversinha, assim, vai ser mais uma conversa do que uma aula. Acho que hoje é mais um vídeo mesmo, assim, conversando, do que uma aula propriamente dita. Eu resolvi conversar com vocês sobre a ilusão da prosperidade. De onde eu tirei isso? Por que que isso é um assunto que eu trouxe para o curso de catequese? Porque do mesmo jeito que o sentimentalismo que a gente falou lá atrás apresenta vários riscos para a nossa fé, né? E do mesmo jeito que a gente não quer ensinar a fé com o sentimentalismo no combo, né, desse ensino, a questão da prosperidade, principalmente atualmente, ela também traz algumas, como que chama aquilo? Algumas armadilhas. Então eu quero conversar sobre essas armadilhas. E eu quero só trazer este assunto à consciência, porque eu acho assim que todo mundo já deve saber disso, mas muitas vezes a gente não para pensar e para formular o pensamento sobre determinado tema. E este é um desses temas. Então eu quero trazer isso à consciência. Para quê? Para que a gente não ensine isso às crianças, para que a gente não ensine isso aos nossos filhos e para que a nossa fé não acabe de uma hora para outra também, tá? Esse tema não é muito distante do tema do sentimentalismo, tem uma certa relação, mas enquanto o sentimentalismo é isso que a gente procura sentir, né, dentro da gente, como um sinal da presença de Deus, ou às vezes como uma recompensa também, mas mais como esse sinal da presença de Deus. Hoje eu quero falar de um outro risco, de uma outra armadilha, que é o quê? Esperar de Deus coisas que Ele não prometeu nos dar. E por que eu falo que hoje não vai ser bem uma aula? Hoje não vai ser bem uma aula, e eu acho que esse vídeo deve ser até mais curto, porque na verdade eu não acho que eu posso chegar aqui e ensinar uma coisa, né, que eu mesma ainda tenho que aprender. Então, por mais que eu esteja aqui falando disso para vocês, isso é uma coisa que eu também tenho que lutar, que eu também tenho que aprender e que eu também tenho que me recordar disso e me lembrar disso em diversas situações da minha vida. Por que eu quero falar isso aqui? Porque é muito comum, principalmente em algumas comunidades, em alguns lugares mais específicos, mas em toda paróquia, em todo grupo, a gente encontra alguma pincelada, nem que seja, dessa tal teologia da prosperidade. Eu não acho que tem um nome certo para isso não, mas eu vou tentar explicar o que eu tô querendo dizer com isso. Uma ideia bem errada de que quanto mais você se relaciona com Deus, mais fácil a sua vida vai ser. Mais coisas boas vão te acontecer. E mais próspero mesmo você vai ser, né? Então, o relacionamento com Deus acaba aos poucos virando uma moeda de troca, não é? Eu me relaciono com Ele para Ele me dar várias coisas, até mesmo materiais, que eu, na minha cabeça, acho que Ele deve me dar. Então, isso acontece quando, por exemplo, vários pregadores contam, às vezes, de experiências reais, né, que lhe aconteceram. Então, olha, a providência divina é maravilhosa, né? Olha tudo que eu ganhei de Deus depois que eu estou me relacionando com Ele. Olha tudo que Ele me deu. E realmente Ele nos dá muitas coisas. Qual que é o perigo, então?
Por isso é uma armadilha, né? Porque Deus realmente nos ama, Deus realmente nos dá muita coisa, mas a relação com Ele não é baseada nisso. Ele não promete isso a ninguém. Então, por que eu tô trazendo isso pro curso de catequese? Porque pra gente ensinar sobre a fé, e a gente vai começar no próximo vídeo a falar sobre quem é Deus, então a gente vai começar a conhecê-lo melhor, a gente vai ver quais são as promessas de Deus, né? O que Ele promete a nós? O que esperar dele? E por que eu tô falando isso também? Porque eu vejo que muitas vezes a gente encontra crianças que já vêm com esse pensamento. Teodoro, vai ficar com Liliane, vai? Vai ficar com Liliane. Anda, Tetel. Vai. Então a gente às vezes já encontra crianças que já chegam com esses questionamentos e muitas vezes a gente fica sem resposta diante deles, né? Então isso já aconteceu comigo várias vezes. Então meninos assim que já chegam contaminados por um pensamento errado dos pais, né? Que já ouviram isso de adultos, que entenderam tudo errado e que já chegam questionando, mas que Deus é esse, não é? Que Deus é esse que deixou a minha avó, que só vivia para rezar, ficar anos doente e sofrendo numa cama? Que Deus é esse, né, que deixou meu avô cego? Que Deus é esse que fez aquilo, minha tia passar por isso? É uma pessoa tão boa, ela que só ama a Deus? Percebam que a gente espera algo em troca do nosso amor e da nossa correspondência ao amor de Deus. Então, quando alguma coisa vai contra essa nossa expectativa, o nosso primeiro impulso é questionar a Deus e não a gente. Então, a gente questiona: cadê esse Deus? Né? Jesus só tá dormindo, só não tá vendo tudo que eu tô passando. Eu só faço bem, eu só procuro em te amar, né? Eu proporciono tantas coisas boas às pessoas. Por quê? Que Deus é esse que deixa os seus amigos passar por dificuldades? Que Deus é esse que deixa aqueles que lhe são mais próximos, mais íntimos, sofrerem e sofrerem injustiças muitas vezes, né? Que Deus é esse que deixa famílias devotas e piedosas passarem por dificuldades financeiras gigantescas? Por que fulano tem a vida próspera e não passa por nenhuma dificuldade e eu que estou aqui rezando todos os dias vivo tantas dificuldades assim? A gente pensa isso. Mas por que a gente pensa isso? Por que as crianças às vezes já chegam com esse sentimento, com esse pensamento? Porque a gente não conhece a Deus. A gente não conhece as suas promessas. E a gente baseia a nossa relação nas nossas expectativas, né? No que a gente quer, no que a gente quer receber. Então, isso é prova do quanto a gente ama errado, né? Porque a gente quando questiona, a gente tá pegando de volta esse amor e essa gratuidade desse amor. O amor é gratuito. Eu não amo para receber. Eu amo porque eu quero o bem do ser amado. Eu quero a felicidade do ser amado. Então eu só queria que a gente pensasse, que a gente refletisse, o que então Deus nos promete? O que então a gente deve esperar dele? E por isso que é tão importante, né? Eu acho que agora com esse sobrevoo que a gente fez nos últimos vídeos da história da salvação, a gente já pode responder a essa pergunta e a gente já pode entender um pouco mais. Ele nos promete a vida eterna. Ele nos dá o céu. Ele nos dá uma eternidade junto dele, sem sofrimento, sem injustiça, sem dor. Então, se a gente não tem o olhar voltado para a eternidade, se a eternidade, se a realidade do céu não faz
não é presente na nossa vida, a gente desvia o olhar e a gente esquece do quanto isso é grande, do quanto isso é importante e do quanto isso é maior do que qualquer coisa que pode nos acontecer aqui na Terra. Então a gente tem que lembrar o seguinte, o reino de Deus não é desse mundo, lembram? Olha tudo que ele passou, olha tudo que ele sofreu, olha quantas injustiças ele sofre. Ele, o rei. E quando questionam isso, lembra? Quando questionam, mas se é o rei, desce daí. Mas o reino dele não é desse mundo. Então não é neste mundo que ele vai nos poupar da dor. Não é neste mundo que ele vai nos poupar do sofrimento. Não é neste mundo que ele vai nos recompensar desse modo sensível que a gente quer. É na eternidade. E se a gente pensa que a vida é curta, que a vida é breve, que a vida é um instante de oportunidade que a gente tem para a gente viver de acordo com o que vai nos fazer santo e com o que vai nos dar o céu, que é o definitivo, que é o que verdadeiramente importa, que é o que vai realmente contar, né, e valer para uma eternidade, a gente vê como que ficam pequenas essas coisas e como que esse nosso desejo desse conforto na terra, né, dessa prosperidade agora, deste consolo agora, não faz sentido. Porque a gente abre mão quando a gente faz isso, a gente se afasta de Deus às vezes por causa de um grão de areia e a gente esquece que tem um oceano inteiro esperando por nós. Então ele tá com o céu nas mãos para nos dar. Ele tá com o céu nas mãos para nos recompensar eternamente por cada dor, né? Para nos poupar eternamente de todos os sofrimentos e angústias, né? Para nos dar o prazer que é único, que é o prazer de estar na presença do Senhor. Ele tem uma eternidade de coisas boas para te dar. E às vezes, porque a gente olha para um grãozinho de areia que incomoda o nosso pé, a gente perde o olhar desse céu e a gente perde a noção de proporção entre uma coisa e outra. Então, o que a gente deve esperar de Deus? O que a gente deve esperar do nosso relacionamento com Ele? A sua vida pode não ter grandes desafios, mas pode também ter. A sua vida pode não ter, você pode não sofrer grandes injustiças, mas pode também sofrer. Qual que é a diferença? Que diferença faz estar ou não junto de Deus? Acreditar ou não? Querer ou não a sua companhia, seja na dor, seja na alegria, seja no desprazer? A diferença é que, humanos como somos, a gente só consegue passar por isso sem despedaçar completamente porque Ele está conosco. A gente só consegue passar por uma injustiça porque a gente sabe que Ele vê todas as coisas e que um dia sim Ele vai me recompensar. A gente só consegue viver as nossas dificuldades quando a gente olha nos olhos de Jesus e a gente vê que Ele passou por essas mesmas dificuldades e que foi para que eu não precisasse sofrer eternamente, para que esse meu sofrimento um dia tivesse um fim. Então a gente não deve, às vezes, falar para as crianças ou esperar na nossa vida, olha, a gente tem que se relacionar com Deus, porque a melhor coisa é ser amigo de Jesus, não é? É muito bom e nos acontecem muitas coisas boas, não é assim. É a melhor coisa ser amigo de Jesus. Sabe por quê? Porque mesmo quando tá tudo muito escuro e muito difícil, sempre tem aquela luz. Sempre tem aquela luz de amor que aquece o nosso coração no meio daquela noite gelada e escura. A gente é muito bom ser amigo de Jesus. Porque mesmo quando a gente passa por coisas muito difíceis, a gente tem a certeza da presença dele do nosso lado quando a gente não desmorona. Quando a gente aprende uma coisa boa com a dor, quando a gente cresce
mesmo quando todas as circunstâncias poderiam te fazer quebrar. Essa é a presença de Deus. Isso é o que Ele nos dá. Então, ter um relacionamento de troca é uma armadilha muito grande, porque não tem nada que a gente pode dar que valha o que Ele já nos deu, que é o céu. E por mais que não tenha nada que se equipare ao céu, ao tamanho deste presente que a gente ganha de Jesus, tudo que Ele quer é o nosso amor, a nossa presença e a nossa decisão por sermos dele, por estarmos com Ele, por vivermos com Ele aqui, neste vale de lágrimas, para que a gente desfrute também junto dele da alegria do céu. Então, vai ser difícil mesmo. Vai acontecer coisa difícil, sim. Vai acontecer um monte de coisa ruim. Mas sabe qual que é a diferença? Que na presença de Deus não termina aí. Na presença de Deus não termina no mal, não termina na dor. A gente consegue ir além. A gente consegue tirar disso um presente, tirar disso crescimento, porque Ele é o único capaz de tirar de um bem, de um mal, um bem ainda maior. Então, gente, vamos acabar com isso, sabe? Vamos acabar de esperar maravilhas e esperar uma vida deliciosa e maravilhosa. A vida é maravilhosa quando a gente está junto de Deus. Porque aí não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada que arranque o nosso coração de dentro da gente, porque a gente já fez isso lá atrás. A gente já arrancou o coração, já deixou na mão daquele único que não vai nunca te fazer sofrer. Então, coração em Deus, coração ao alto, olhar para o céu e ter essa noção do sobrenatural na nossa vida. E passar essa noção do sobrenatural para as crianças, isso é muito importante. Mais vale o céu. Mais vale o céu. Essa frase vem no meu coração tantas vezes durante o dia, porque a cada dificuldade a gente pensa em desistir, mas mais vale o céu. Então, explicar para as crianças, por isso que eu uso tanto essa noção, essa imagem da porta do céu, porque é esse o grande presente. E a gente tem que ter essa realidade presente na nossa vida. A gente tem que ter o céu no nosso coração. A gente tem que querer e saber deste tamanho do que nos espera, deste tamanho do presente que a gente ganhou. Maior é o céu. Maior do que tudo que pode nos acontecer, tanto de bom quanto de ruim. Quando a gente tem essa noção, nada mais, não é o dinheiro que vai valer mais, porque eu sei que o dinheiro perto do céu não vale nada. Maior é o céu. Não são alegrias passageiras que vão me tirar do caminho de Deus, porque eu sei que maior é o céu. Não é o meu prazer, não é a minha alegria, não é nem a minha dor, nem o meu sofrimento. Nada disso me tira do eixo quando eu tenho essa certeza do céu. Porque eu olho para minha dor, sabendo que maior é o céu, e ela toma a proporção correta, ela toma o seu tamanho correto, ela volta para o tamanho que ela realmente é. Pequena, passageira, porque maior é o céu. Então eu não tô assim com a esperança de que a gente saia, daqui desse vídeo, vivendo isso completamente, porque isso é uma luta. É uma luta e é muito difícil, Porque tem hora que parece assim, parece teste. Mas maior é o céu. Sabe? Repita isso quantas vezes for necessário ao longo do dia, para que as coisas não te tirem do eixo, para que as coisas não sejam maiores do que o seu relacionamento com Deus, sabe? Para que você não duvide, para que você não desconfie, para que você não tome o seu coração das mãos dele, porque é o melhor lugar para o seu coração estar. Então que a gente ensine isso também para as nossas crianças, que o céu esteja presente em todos os encontros de catequese, que o céu esteja presente em todas as conversas, que o céu seja realmente o farol que ilumine, que guie a nossa vida e o nosso caminhar.
Porque é o céu, é essa realidade do céu, essa realidade da eternidade junto de Deus, que coloca tudo no seu devido lugar, que dá essa proporção correta entre os acontecimentos da nossa vida e esta grande recompensa, que é a maior recompensa e o maior presente que a gente poderia ganhar. Então, não é por nada desta vida que a gente acredita em Deus. Não é por nada deste mundo que a gente se relaciona com Ele. É pelo céu. É pela santidade. É um amor gratuito de quem reconhece nos olhos do Senhor o amor verdadeiro. Então é seguindo este olhar que a gente caminha. É seguindo este olhar que a gente continua a nossa caminhada junto dele. Não é olhando para o que nos acontece. Não é esperando dele coisas que ele nunca nos prometeu. Não é? Ele nunca prometeu uma vida fácil. Ao contrário, ele nos ama tanto que ele veio para ele mesmo também ter uma vida difícil aqui. Ele nos acompanha até nisso. Então, não é esperar também o pior, gente. Dá pra ser muito feliz. Porque a felicidade não é a ausência de dor, sabe? A felicidade não é a ausência de sofrimento. A felicidade não é a ausência de dificuldades. E quando a gente entende isso, né? Quando a gente tem essa noção do céu, essa noção da eternidade, essa noção da salvação, que de fato nos foi dado, né? Isso é real, isso é concreto. Fica muito mais fácil a gente entender e a gente experimentar essa felicidade mesmo na dor. E eu sou testemunha disso. Eu aprendi vivendo que é muito possível ser feliz na dor e mais do que isso. Essa felicidade que resiste à dor, que resiste ao sofrimento, né, que traz essa paz que só Ele é capaz de nos proporcionar, é muito mais felicidade do que essas felicidades passageiras que a gente vivia buscando e que a gente vê por aí. A verdadeira felicidade é essa. A verdadeira felicidade é uma vida junto de Deus, é uma vida unidos a Ele. Então, eu queria só conversar um pouquinho sobre isso pra gente não tentar convencer ninguém da fé por aí, porque não é por aí. Pra gente ter essa perspectiva do que realmente importa e de qual é esse farol que ilumina e deixa tudo do seu devido lugar, né? Quando tá pouca luz, não é? Às vezes uma coisa pequena não parece grande por causa do tamanho da sombra que ela gera, né? É a mesma coisa. Então, quando a gente não olha, não deixa a presença de Deus iluminar a nossa vida, quando a gente não deixa essa realidade do céu ser o farol que ilumina tudo, tudo que tá aqui na Terra e tudo que acontece na nossa vida agora fica muito maior do que realmente é. Então a gente tem que olhar para tudo com esses olhos de quem sabe o tamanho do que nos espera, o tamanho do que nos foi dado e a realidade de tudo isso, tanto da presença de Deus quanto do amor dele por nós. Tá? Então eu não sei o que tá todo mundo aí passando, né? Todo mundo sempre tem uma dificuldade, todo mundo sempre tem um desafio, muitas vezes essa dificuldade parece muito maior do que a gente. E muitas vezes ela é, mas ela não é maior que o nosso Deus. E é por isso, porque ela não é maior do que o nosso Deus, que ela não acaba com a gente quando a gente sabe quem tá do nosso lado, tá bom? Então, sem sentimentalismo e sem essa ilusão dessa prosperidade que vem desse relacionamento com Deus. Porque agora na Terra vai ter sempre desafio, vai ter sempre luta, vai ter sempre dor. E o importante é a gente saber usar isso a nosso favor. A gente devolver isso tudo para Deus, né? Como sacrifícios nossos para aquele que tanto sacrificou. Então, que a gente use da nossa dor, que a gente use do nosso sofrimento, que a gente use também, né, desse coração muitas vezes transpassado pela dor que a gente carrega, como prova e demonstração de amor do mesmo jeito que Jesus fez. Então, que o nosso coração chagado seja sombra daquele coração sagrado que derramou todo o seu sangue por nós.
É isso. Essa semana vão ter 2 vídeos. Esse vídeo foi realmente só um bate-papo. Eu não sei nem se eu vou fazer resumo sobre ele. Mas a gente volta no próximo vídeo com a nossa programação normal, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar um pouquinho mais detalhado sobre a revelação de Deus. E conhecer melhor este Deus tão maravilhoso que nos dá tudo, que nos dá o céu e a vida eterna. Então, fiquem com Deus. Acho que é o nosso primeiro vídeo com menos de 30 minutos. Então, estou brilhando, não é mesmo? E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo, que vai ser em breve.